A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, a conhecida EBD. Hoje estaremos gravando a nossa lição da editora CPAD, que nesse primeiro trimestre de 2022 tem como o tema a supremacia das Escrituras. É o que nós estamos estudando, a inspiração inerrante, infalível Palavra de Deus. Essa lição é a lição de número 11, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para os nossos dias. Esse é o primeiro trimestre de 2022 da Sala dos Adultos. Se você tem a sua revista impressa, pega ela. Se você não tem, ela é digital igual a minha, pega ela também. Pega um exemplar da Bíblia ou vai aí no Google e você tem a Bíblia online, que hoje nós vamos aprender sobre dois livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. E juntos vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender juntos. Meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar sempre com vocês. Já chegamos na lição de número 11, como acabei de informar para você, ou seja, mais duas lições e nós chegaremos ao final desse primeiro trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical, que nesse primeiro trimestre da editora CPAD está falando sobre a supremacia das Escrituras. Um texto muito pertinente, como tudo vem aqui. Só que hoje nós vamos aprender sobre dois livros porque é o mesmo escritor. Como é o mesmo escritor, livro de Lucas, segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos, que Lucas relata os atos da igreja que ele foi, vamos dizer assim, reunindo. Conversando com os apóstolos, conversando com a população, recolhendo informação e ali andou com o apóstolo Paulo, esteve com Paulo na prisão. Esse é Lucas. Então ele escreve não somente o Evangelho, como também escreve o livro de Atos. O livro de Atos é considerado livro histórico. O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. É o que nós vamos aprender hoje, nessa lição. O nosso texto áureo vai dizer: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Livro de Atos, capítulo 2, verso de número 4. A lição, lembrando para você, que é o modelo Lucas Atos, o modelo pentecostal para os dias de hoje. Acreditamos como assembleano que sou, e a grande maioria que está aqui é porque é assembleano, acredita no batismo do Espírito Santo, o pentecostalismo, válido para os nossos dias, e nós vamos ver que, como foi lá em Atos, continua valendo para os nossos dias. A nossa verdade aplicada vai nos dizer: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. É isso aí, essa é a nossa verdade aplicada. Nós acreditamos que o modelo de Atos vale para os nossos dias. Nossa leitura em classe, como estamos falando do livro de Lucas e falando do livro de Atos, sabendo que é o mesmo escritor, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, vamos fazer essa leitura em duas partes. Primeiro, o livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 21 e 22, e o livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Se você, como eu te falei, se você não tem uma Bíblia impressa, você pode aí consultar o Google e você vai ter a Bíblia online. Se você tiver a sua revista impressa ou a revista digital, você vai ter essa leitura aí. Se você não tem nenhuma dessas opções agora, você pode clicar na descrição do vídeo e você vai ver essa leitura. Aproveitando que você vai clicar para ver mais na descrição do vídeo,
clica em se inscrever. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber as novas notificações e acompanhar todas as aulas que já ficou aí numa playlist especial chamada CPAD primeiro trimestre de 2022. Para ficar melhor, você encontrar todas as 10 aulas, inclusive a aula de número 11. Clique na descrição e você vai ter essa leitura, que nos diz assim, Lucas capítulo 1, do 21 ao 22. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorava no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. Entenderam que tivera alguma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. Essa passagem aqui é Lucas relatando que Zacarias, se você não sabe, é o pai de João, o João Batista. Zacarias tem uma visão dentro do templo, e essa visão dentro do templo era que Isabel, sua esposa, ficaria grávida. E ali o anjo diz que Zacarias ficou mudo pelo seu questionamento, pelo seu argumento. Então o anjo disse que ele ficaria mudo até o menino nascer. O menino aqui é João, o João Batista. Tá? Então o povo entendeu que ele teve uma visão. Primeiro, porque se demorou, porque o serviço sacerdotal ele tinha um período, ele tem um tempo, ele tem uma organização. Como os nossos cultos estão marcados para começar a tal hora e acabar a tal hora, e sempre tem a margem ali para um pouco para mais, um pouco para menos. No templo também tinha essa ordem. E quando o povo começa a ver que Zacarias está demorando demais, entende que Zacarias teve uma revelação da parte de Deus. E quando Zacarias sai, todo mundo quer saber. Conta, Zacarias, o que foi que você viu? E Zacarias não podia falar porque ficou mudo. Só pôde falar no nascimento de João, do qual ele dá o nome de João, e posteriormente todo mundo conhece João como João Batista, porque João, o sobrenome dele não é Batista, foi dado esse nome pela função que João exercia. Essa é um complemento, um conhecimento a mais para a nossa lição. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, vai nos dizer assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então nós acreditamos nesta passagem que até hoje somos batizados com o Espírito Santo e recebemos evidência de línguas do qual foi no dia de Pentecoste. Sabemos que tem outras linhas de pensamento, mas aqui a gente não abre margem para discussão, porque é o que nós acreditamos. Se você não acredita, não tem problema, irmão. Para de querer arrumar confusão. Se você não acredita em batismo com o Espírito Santo, amém, fique você sem ser batizado, sem acreditar que existe batismo. Nós acreditamos que somos batizados, é derramado sobre nós línguas, evidências de língua, dom de profecia, dom de cura, dom de maravilha, é isso que nós acreditamos. Professor, eu não acredito nisso. Não tem problema, fique sem acreditar, mas não interfira na fé daqueles que queiram, que gostam, que acreditam que existe batismo com o Espírito Santo. Esse princípio você tem que ter para a sua vida. Nós acreditamos, é a revista da editora CPAD acredita, eu como assembleano acredito, eu não posso negar a minha convicção de fé. Se você não acredita, que Deus te abençoe. Eu acredito e quero ser usado pelos dons ministeriais, pelos dons espirituais, pelos dons eclesiásticos que o Espírito Santo tem para me dar. E um dom que eu acredito que tenho, que foi dado pelo Espírito Santo, foi o dom do ensino.
Aproveitando quando Paulo disse: se é ensino, haja dedicação, mas eu recebi o dom de ensinar ao próximo. Então, que Deus te abençoe e que você receba do Espírito Santo os dons espirituais para a sua vida, não só hoje, mas até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução vai nos dizer: Lucas, Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, é como Lucas é conhecido, o médico amado. Onde é que eu acho isso, professor Tony? Livro de Colossenses, capítulo 4, verso de número 14. Os relatos são escritos a partir de impressões históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito Santo que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Atos capítulo 2, 33. Desde o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Esse é o modelo das nossas igrejas pentecostais, principalmente as Assembleias de Deus. Palavra-chave de hoje: Espírito. Anota aí o mover do Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de revelação, Espírito de Deus, o Espírito Consolador. Mas a palavra de hoje é Espírito. Vamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas? No nosso ponto 1 vai dizer: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, nada menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o mover do Espírito Santo. O nosso ponto 1 vai dizer: o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 3. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista. Este João que Zacarias fica mudo na nossa leitura bíblica em classe. Continuando, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria, Lucas 1,35, e na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, Lucas 2, do 25 ao 32, passagem linda. Deixa eu explanar só um pouquinho depois. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Deixa eu dar ênfase aqui um pouquinho a história de Zacarias. Zacarias era um sacerdote que não exercia mais o sacerdócio. Porém, ele teve, assim como o pai de João, Zacarias, ele teve uma revelação de Deus que ele não morreria até ver o Messias. E um dia, Zacarias está entrando no templo, ou está no templo, não sabe assim ao certo, mas se sabe que Zacarias estava no templo. E ele vê Jesus entrando, e no braço aqui de Maria e de José. Jesus estava com 8 dias de nascido, tá bom? Aí o Espírito fala ao coração de Zacarias que aquele menino que estava no braço dos seus pais, que era Maria e José, era o Messias profetizado, e era o Messias que Simeão recebeu a revelação. E Simeão pega o menino nos braços e ele diz uma declaração maravilhosa: agora o meu Senhor pode me despedir em paz, pois os meus olhos já viram a redenção de Israel. É a promessa prometida, é a promessa cumprida e a convicção de que o Espírito Santo fala comigo e o Espírito Santo fala com você. É o mesmo, porque vem da parte do nosso Deus. No nosso ponto 1.2 vai dizer o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Olha só. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas afirma que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Lucas 3:21. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Olha, Deus proclama dos céus dizendo:
tu és o meu filho amado. E todos que estavam no batismo de Jesus ouviram essa declaração. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 4, 14 e 18. Também serviu como sinal para João Batista confirmar que Jesus Cristo era o Cristo, ou que Jesus era o Cristo, o esperado, o Messias, o Salvador, o Redentor. Foi a confirmação. Então João viu a pomba descendo sobre Jesus e a voz proclamando que aquele homem que ele estava batizando, aquele Jesus que João estava batizando, era o Messias, era o Cristo esperado. Esse foi o ponto 1.2. No nosso ponto 1.3 vai dizer o Espírito Santo e a tentação de Cristo. E antes de entrar nesse tópico, eu quero dizer algo que mais para frente ou nesse período a gente vai falar aqui. Irmãos, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Por isso que nós temos que orar e orar. Pedir a Deus que nos ajude, nos dê força, nos capacite para que a gente não venha cair em tentação. Mas ser tentado não é o pecado. O pecado é ceder a ela. Por quê? Senão o nosso Senhor Jesus seria pecador. Porque ele foi tentado lá no deserto, que é esse tópico que nós vamos estudar. E a Bíblia diz que ele não pecou. Então, ponha na sua mente, você ser tentado a cometer um ato não é pecado. Pecado é ceder a esse ato, tá bom? É uma nota de rodapé, como a gente gosta de informar. Aqui na nossa revista vai dizer: após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Neste período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Ou seja, estava sendo tentado e como foi que ele se livrou da tentação? Oração e jejum. Oração e jejum é que nos livra da tentação, não de ser tentado, mas de cair na tentação. Continuando, a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Então entenda, aqui eu quero deixar você pensando, professor, aluno que vai aprender essa aula, professor que vai aplicar. Jesus foi tentado durante os 40 dias ou foi depois que ele completou 40 dias que Jesus foi tentado? Aí a gente tem que ir para a Bíblia e a gente tem que abrir Bíblia para a gente se certificar desse fato. Livro de Lucas, capítulo de número 4, se Jesus foi tentado durante 40 dias ou foi depois de completar 40 dias que o diabo chegou para o tentar. Então a gente vai ter que abrir livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1 e depois o versículo de número 2. Vamos ler o que está aqui. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, teve fome. Então aqui, eu não sei que tradução você está usando, ou que pregação você ouviu, mas se eu for ler o que está escrito nessa Bíblia aqui, na tradução Revista e Corrigida, ela afirma a mesma coisa que a revista está me afirmando. Vou ler novamente para você, porque nós aprendemos, nós ouvimos aí algumas pessoas dizendo que Jesus jejuou 40 dias e depois foi tentado. Só que nessa tradução, você procura uma NVI, NAA e compare se esse fato aqui é ou não é. Mas o texto é bem claro aqui dizendo que
Versículo 2 de Lucas capítulo 4. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus foi tentado desde o primeiro dia que ele entra no deserto. Então ele não foi tentado após os 40 dias, ele foi tentado durante 40 dias. Verifica em outra tradução, deixa aí no comentário como foi que você aprendeu e o que é que diz a Bíblia do Senhor. Vamos ver as Escrituras. A Escritura diz que 40 dias foi tentado pelo diabo. Então não foi tentado uma vez, foi tentado 40 dias, insistentemente, até ter fome e chegar àquela proposta tentadora de dizer, transforma essas pedras em pães, porque você está com fome. E aí vem aquele diálogo que Jesus vence o diabo como? Com o poder da palavra. Versículo 8, ele diz, nem só de pão viverá o homem. Ele diz, adorarás o Senhor teu Deus. E ele vence com a palavra de Deus. Se você abrir o livro de Lucas, vamos ver. Já que a gente está com a Bíblia aberta, vamos ver os versículos de Jesus vencendo o diabo com o poder da palavra. Vamos ver, 4:4 diz bem assim, e Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Voltando lá para o versículo 8, Jesus responde de novo ao diabo. E respondeu Jesus e disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E mais uma vez, versículo 12, Jesus responde para o diabo e disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus Cristo usa a palavra para vencer as tentações, as 3 últimas tentações do diabo. É vencido com o poder da palavra. Como Jesus, nós somos seguidores de Cristo, somos seus discípulos, seguimos os seus passos, temos que fazer uso da palavra para vencer as tentações que vêm na minha e na sua vida. Agora vamos lá no tópico 1:4 aqui, que diz assim, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vamos ver essa missão? Vencendo a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Do mesmo jeito que o Espírito leva ele para o deserto, tira ele do deserto e leva para Galiléia. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Lucas 4, do 15 ao 16. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías leu a passagem que dizia, o Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas 4, 18. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou, hoje se cumpre essa escritura. Lucas 4, 21. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Jesus, imagina a cena, rolo, aqui vamos trazer aqui para você, quando fala o volume, o rolo do livro de Isaías, porque a Bíblia não é como a gente conhece, esse formato, de livro. Era em rolo, pergaminhos ou papiro. Papiro já não era tão usado nessa época de Jesus, e mais o pergaminho, por durar mais, que era de couro. E pega-se esses volumes e Jesus pega justamente o livro de Isaías, que vai testificar, Isaías dizendo, e o Espírito do Senhor está sobre mim, uma profecia sobre Isaías, que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias. E Jesus abre nesta passagem e diz, que é na segunda parte, que ele diz bem aqui, hoje se cumpre essa escritura. O que Isaías profetizou, Jesus afirma, hoje, naquele dia que Jesus abre o rolo, se cumpria. E o ministério de Jesus é para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Esse é o maior ministério, esse é o conjunto, melhor dizendo, do ministério de Jesus, capacitado pelo Espírito Santo.
E por que nós acreditamos que o Espírito Santo vale para os nossos dias? Porque hoje nós somos comissionados ao quê? Evangelizar, a curar, pôr a mão sobre os enfermos, proclamar a cura não vem de nós, vem do Espírito Santo, trazer liberdade àquelas pessoas que são oprimidas, seja por álcool, drogas, prostituição. A gente põe a mão, a gente ora para que essas pessoas sejam libertas e restaurar os pecadores, para que ele tenha uma nova vida, e essa vida é com quem? Com Cristo. Então, o mesmo ministério que Jesus cumpriu, cabe a mim e a você cumprir como discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa conclusão do nosso primeiro ponto, a sinopse, como fala aqui na nossa revista da CPAD Dominical Revista Adulto. Lembrando que é a lição 11, que diz assim: a unção do Espírito Santo estava presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual o Pai lhe havia enviado. Então, o nosso Deus enviou Jesus para cumprir uma missão e foi através da capacitação do Espírito Santo que foi possível Jesus cumprir tudo aquilo que estava determinado sobre a vida dele. Pai, Filho e Espírito Santo em plena harmonia para fazer o ministério de Cristo cada vez mais verdadeiro, mais uma vez legítimo, mais uma vez, vamos dizer assim, unido. Vamos dizer não, unido. Achou a palavra, a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vamos para o nosso ponto de número 2, Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo no ministério da igreja. Agora saímos do ministério de Jesus para o ministério da igreja, na igreja. Como eu falei, Cristo comissionou os discípulos para ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê seria batizado, seria salvo, seria curado, seria liberto, que é a mesma comissão que Jesus recebeu, foi a comissão que ele deixou para todos os seus discípulos. Então, agora vamos aprender sobre o mistério ou o ministério da igreja que Cristo nos deixou, que é o nosso ponto de número 2. O Espírito Santo em Atos, Atos dos Apóstolos, é conhecido, mais um conhecimento, professor, para a sua aula. Quando a gente fala o livro, porque o livro se chama Atos, é Atos dos Apóstolos, ou seja, a ação, os feitos, a proclamação, o agir, o mover dos discípulos de Cristo, dos apóstolos de Cristo, da igreja, o início da igreja primitiva, por isso que chama de Atos, os Atos dos Apóstolos, que foram os 12, um negou, mas voltou, um que Paulo entra como apóstolo, tanto que ele disse que ele foi o último dos apóstolos e pôde continuar o ministério com os 12 apóstolos, ok? Vamos ver o Espírito Santo em Atos, que diz assim: ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento do poder do alto. Isso é Lucas 24, 49. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Do mesmo jeito que acabou o livro de Lucas, que Lucas encerra o seu livro dizendo que Jesus foi elevado aos céus, começa aqui a narrativa para que eles seriam revestidos do poder do alto através do Espírito Santo. Aí Lucas começa a narrar agora a história de Atos dos Apóstolos, que começa particularmente no capítulo 2. No capítulo 1 ainda é Jesus comissionando, dizendo: fica em Jerusalém até que do alto seja revestido. Aí eles olham para o céu e vê Jesus sendo elevado. Os anjos aparecem para ele: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir no céu, ele voltará. Anunciai, vai proclamar, continue esperando. É o que nós vamos ver aqui. Aí no capítulo 2, aí sim, vamos dizer assim, literalmente se cumpre os Atos dos Apóstolos, que depois do revestimento, do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, o dom de evangelizar, o dom de pregar. Por que eu acredito? Porque Pedro não sabia nem falar direito. Pedro só sabia ficar quieto. Pedro nega Jesus, dizendo que não o conhecia.
quando é batizado com o Espírito Santo, é revestido de uma autoridade, de um poder tão grande que ele aparece para uma multidão dizendo quem ele é, em quem ele acreditava e que eles não estavam bêbados, e naquele dia se converte 3.000 almas. Então Pedro é revestido com um poder que só o Espírito Santo pode nos conceder e acreditamos até os dias de hoje. Vamos para a nossa revista. Após o Senhor ter sido elevado nos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa, continuação da leitura. O autor retifica que o derramamento do Espírito era capacitação necessária para a evangelização do povo. Atos 1, 8. Vamos ver? Abre aí a sua Bíblia no livro de Atos 1, 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, este foi o pronunciamento de Jesus e se cumpriu. Como eu disse, que quando Pedro é batizado, ele começa a anunciar. Primeiro onde? Em Jerusalém, a grandeza do nosso Deus. Vamos continuar a nossa leitura. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém em oração, aguardaram o revestimento de poder. Atos 1, do 12 ao 15. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da Igreja como agência de Cristo. Trata-se da comunicação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Abre aí, ó, tá pertinho, livro de Atos, capítulo 2, o verso de número 38, que diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você se arrependeu dos pecados? Você se arrepende dos seus pecados? Então seja batizado em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, porque o Espírito que está aqui nessa aula é o Espírito que está aí na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no carro, não importa onde você esteja, porque o Espírito é onisciente, ele pode estar em todo o lugar, e neste momento você pode ser batizado com o Espírito Santo, receber dons, porque eu acredito na Bíblia e o Espírito não é limitado a uma igreja, a um lugar ou a um espaço. O Espírito é livre, ele sopra onde quer, ele habita onde quer, ele se move onde quer, e você pode ser batizado agora em nome de Jesus Cristo. Continuando na nossa revista, agora vamos para o nosso ponto 2.2, a promessa cumprida no Pentecoste. Olha que lindo, foi uma promessa que foi cumprida lá no dia de Pentecoste. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel 2:28. Cristo a retificou como sendo a promessa do Pai. Joel profetizou o que Deus mandou, e Jesus diz que essa é a promessa do Pai que pronunciou a Joel 2:28, e se cumpriu aonde? Em Atos, Jesus falando em livro de Atos capítulo 1, verso 4, que seria a promessa, e se cumpre em Atos capítulo 2. Vamos ver aqui, ó, o cumprimento se deu no dia de Pentecoste, Atos 2:1. Volta aí. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Foi a nossa leitura bíblica em classe. Vamos continuar? E de repente veio do céu um som como de um vento e veemente, e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. É a promessa de Joel. Aliás, é a profecia de Joel da promessa do nosso Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz aqui, promessa do Pai, que é o que a gente vê em Atos capítulo 1, verso 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai.
Bíblia, irmãos. Temos que ler Bíblia. Nós somos pentecostais, assembleanos. A nossa escola bíblica dominical está indo para quase 100 anos. A nossa igreja já passou dos 100 e a nossa escola dominical sempre foi a base. Então gostamos sim de estudar, gostamos sim de ler e acreditamos nas Sagradas Escrituras, que sustenta aquilo que nós acreditamos como a manifestação do poder do Espírito Santo. Continuando, os discípulos foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. Atos 2:4. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo, um som como de um vento, as línguas como de fogo. Desses fenômenos, apenas o falar em línguas se repetira nos demais registros de Atos. Deste modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operadas e as almas alcançadas. Por quê? Porque o revestimento do poder do Espírito Santo nos capacita para algo muito maior do que o que nós pensamos. Isso, irmão, é a palavra de Deus. Esse é o que acredita as Assembleias de Deus. Isso que acredita a Igreja Pentecostal no Brasil. É nisso que nós nos baseamos e proclamamos e acreditamos no mover do Espírito Santo. Ponto de número 3 do ponto 2, a expansão da igreja primitiva é só através do Espírito Santo. Como explicar a expansão da igreja se não for pelo livro de Atos, se não for pelo Espírito Santo? Não dá. Olha o que o escritor aqui coloca. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anuncia Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se convertem. Te falei, Pedro nega Jesus para os servos, para um pequeno grupo. Agora Pedro se coloca em pé depois que é batizado com o Espírito Santo, recebe a autoridade e prega. E quase 3.000 almas aceitam Jesus. Você já pregou para 3.000 pessoas, irmãos? Eu não preguei ainda. E Pedro pregou para mais de 3.000 almas, porque diz que quase 3.000 se converteram, então podia ter muito mais de 3.000, apenas 3.000, abre-se um parênteses no apenas, tá bom? 3.000 se converteram, mas podia ter muito mais de 3.000, e eu acredito que tinha muito mais de 3.000, isso é a ousadia do Espírito Santo. Continuando a nossa lição, após a cura do coxo, à porta do templo, e a manifestação da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Pedro prega, não sei para quantos, a Bíblia não relata quantas pessoas tinham, mas relata que quase 3.000 almas se convertem. Depois Pedro está entrando no templo e traz a cura sobre um coxo e quase 5.000, irmão. Se a gente for arredondar, vamos arredondar aqui. Em 2 mensagens pregada pela autoridade do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, Pedro leva para Jesus 8.000 almas. Meu irmão, é gente demais, é autoridade demais, é poder no Espírito Santo demais. Você conhece algum homem que já pregou e 8.000 pessoas aceitou a Cristo? Coloca aí na descrição, diz Montoni, tem um relato aí que tal pregador pregou e 3.000, 5.000 pessoas aceitou a Cristo. Se você conhece, coloca aí. Eu, na minha mente aqui, chega mais perto, talvez, não tenho certeza. Eu não posso lhe passar informação que eu não tenho certeza. Billy Graham foi um desses pregadores que pregava em multidões, se rendiam a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Agora, se 3.000 e 5.000 almas aceitou a Jesus ouvindo as mensagens do Billy Graham, eu não sei. Se você sabe, deixe na descrição que ajuda na nossa aula e nós podemos ver a grandeza do nosso Deus. Continuando, Felipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas pela capacitação do Espírito. Livro de Atos, capítulo 8, do 5 ao 13. Cornélio, na sua casa, recebeu o Evangelho pelo mover do Espírito Santo. Cornélio foi o primeiro fora
do território de Jerusalém, da promessa Jerusalém, Samaria e confins da terra, chegou até nós. Eu estou em Diadema, São Paulo, conta aí de onde você está, porque o Espírito Santo também chegou aí. Põe aí, professor, eu estou falando de tal estado, tal cidade, que no próximo vídeo eu prometo que eu mando um abraço para a sua cidade aí, porque nós somos os confins da terra, Jerusalém, Samaria. Jerusalém, Samaria vizinha de Jerusalém e os confins da terra. Diadema, São Paulo, aonde eu estou, aonde você está. Deixa na descrição aí do vídeo. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo. Irmão, essa aqui é uma passagem maravilhosa. Imagina, irmão, a gente tem que pensar isso aqui. Professor, faz os teus alunos pensarem. Imagina você, se Paulo vivesse os nossos dias, se Paulo, no tempo dele que não existia a comunicação rápida, alvoroçou o mundo, imagina Paulo no advento da internet, seja ela qual for a plataforma, YouTube ou qualquer outra. Imagina como o mundo estaria alvoroçado pela mensagem de Paulo. Não só de Paulo, estou falando porque a mensagem foi dita, né? Que dizendo que esses que alvoroçam o mundo chegaram até nós. Foi uma denúncia de que o povo estava com medo porque o povo estava largando suas feitiçarias, largando suas bruxarias, largando suas mentiras, seus enganos para entregar a sua vida a Cristo, um novo viver. Imagina hoje a pregação do ministério dos apóstolos hoje, como o mundo não estaria alvoroçado. Vamos continuar? E milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Atos capítulo 9, do 15 ao 17, Atos 17, 6, Atos 19, 10, Atos 24, 5. Lê, irmão, quer aplicar essa aula, professor? Lê o livro de Atos. Lê o livro de Atos, que você vai dar uma aula maravilhosa. Alunos, você querem aprender a palavra de Deus? Livro de Atos. Essa é a tarefa de casa. Lê o livro de Atos para você entender esse mover de Lucas, que Lucas relata, e tanto no Evangelho de Lucas, quanto dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Continuando aqui, ó. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na pregação do reino de Deus. É maravilhoso. Se você não se inscreveu, este é o momento de você respirar, se inscrever, compartilhar essa lição com outras pessoas. Se inscreve no canal para que a gente possa propagar o reino de Deus. Como diz aqui, ó. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na pregação do reino de Deus. É o que eu estou fazendo, é pregando a palavra de Deus. Se você não tem coragem de parar na frente de um celular para gravar os vídeos, então você recomenda esse vídeo. Compartilha, faz uma lista de transmissão, põe no seu Facebook, põe no seu Instagram, para que o reino seja anunciado e que Deus te abençoe. Nossa conclusão do ponto 2, ou a nossa sinopse do ponto 2, que diz assim: a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. Agência para mandar, para enviar. A agência tem o papel de mandar. Quando você quer viajar, você contrata uma agência para que essa agência compre suas passagens, seja de avião, seja de navio, prepare os translados, os hotéis que você vai ficar. Então a agência manda você para onde você quer ir. Nós, com Cristo, trazendo para a igreja, nós somos agência de Cristo, porque Cristo nos preparou com o quê? Com o Espírito Santo para nos mandar ao mundo pregar o Evangelho. Chegamos no nosso ponto de número 3, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Um modelo a ser seguido. É só ver o livro de Atos e vamos seguir o modelo. Esse é o nosso ponto de número 3. No 3.1 vai dizer o revestimento de poder do alto. Primeiro, somos revestidos de poder. E além de ser revestido de poder, não é qualquer poder. É do alto. Vem da parte do nosso Deus.
Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Será verdade que Pedro disse isso? Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38 e 39. O 38 eu já li. Você quer que eu leia de novo? Vamos ler de novo, que ler Bíblia sempre é bom. E diz assim, Atos 2, 38 e 39. A ênfase é para os nossos dias no versículo 39, mas vamos ler o 38 para que a gente entenda o contexto. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vocês ou de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora o 39, que é o ênfase que vale para os nossos dias. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Ele está falando direto para aquelas pessoas. A vós, aos vossos filhos e todos os que estão longe. Quem que está longe? Quem está longe do que Pedro está falando? Eu e você, confins da terra. Jerusalém, Samaria e confins da terra. Quem são os de longe? Somos nós. Estamos a milhares de quilômetros de Jerusalém, do que Pedro está pronunciando. E os de longe, tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. Deus chamou você, então vale para quem? Para os nossos dias, porque Ele acabou de chamar você em pleno 2022 para fazer parte da família dele. Por isso que nós acreditamos que os atos dos apóstolos funcionam, está em pleno vigor para os nossos dias. Amém? Merece um joinha? Coloca um joinha aí. E vamos continuar. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Quando nós aceitamos Cristo, tem a regeneração de dentro para fora do homem, a se rendendo ao chamado de Cristo. Ele já pode ser batizado naquele exato momento? Sem dúvida, mas também pode ser na busca do desenvolver, no envolver do Espírito Santo, numa vida dedicada ao Espírito Santo, que ele pode ser batizado. Dos dois modos. Continuando para a nossa revista, ressalta-se que no Pentecoste os discípulos já tinham o Espírito Santo. Sim, não sei quantos de vocês sabem, já que vocês são alunos, estão numa classe para aprender a palavra e professores agregando conhecimento. Os discípulos de Cristo já tinham o Espírito Santo porque eles estavam no processo de regeneração e depois é que veio o batismo. Montone, isso é verdade? É verdade. Livro de João, capítulo... Abre aí, vamos lá. Livro de João, capítulo de número 20, o versículo 22, que diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Sim, ele começou o processo de regeneração quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre a vida dele. Livro de João, capítulo 20, versículo de número 22. Agora, batizado com o Espírito Santo só em Atos, capítulo número 2. Isso é valiosíssimo, isso é o que a igreja pentecostal ensina, é nos dias de hoje. Continuando, todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. O Espírito Santo faz o que com você? Sela você. Então você agora já não pertence a você mais, mas pertence a Cristo e quem confirma isso é o Espírito Santo. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Atos 1:8, do qual nós já lemos. Para uma vida cristã vitoriosa, Atos 6, do 8 ao 10. E adoração mais profunda, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja deve buscar revestimento de poder, do poder do alto, como já falamos, que é o tópico do qual nós estamos tratando. Agora chegamos no nosso ponto 2.3, que nos diz assim: as línguas como evidência inicial.
É o que nós acreditamos, é o que eu vou dizer sempre, é o que eu acredito, é o que eu prego porque eu acredito. As línguas como evidência inicial, que diz assim: a palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo pode ser humana ou celestial. No Pentecoste, os discípulos falaram em línguas, Atos 2:4. Em Cesareia, o centurião e a família falaram em línguas, Atos 10:46. Os irmãos em Éfeso falaram em línguas, Atos 19:6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão explícitas, aonde? Atos 8:17 e 18, Atos 9:17. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. É o que as Assembleias de Deus acreditam. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Ensinaram errado, estão ensinando do jeito que eles pensam, dizendo que está cessado o dom de língua. Não é verdade. Esse dom só cessará quando Jesus Cristo vir e o Espírito Santo for retirado. Enquanto não haverá a retirada dos dons de falar em línguas. Vamos falar em línguas até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Então, se eu quero abolir a língua, eu tenho que abolir profecia. Se eu for abolir profecia, eu tenho que dizer que hoje não existe pastor, porque pastor é Deus capacitando. Não existe pastores, evangelista, não temos aqui cura, libertação, milagre, falar em línguas, maravilhas, administração, dom de ensino. Acabou. Eu não posso somente eliminar uma. É uma negligência, irmão. Vamos dizer assim, eu não queria achar uma palavra ofensiva, mas a palavra que só vem na minha boca é uma estupidez. Você dizer que não tem mais o falar em língua, mas você acredita em profecia. Não tem mais em língua, mas você acredita em cura. Se é tudo um dom de Deus, então como é que você quer desvincular aquilo que é um conjunto? Só que eu tenho um dom, você tem um outro, mas o Espírito é o mesmo. Então não dá para dizer o Espírito Santo tirou esse e deixou esse, tirou esse e deixou esse. O Espírito Santo não trabalha dessa maneira. Ele derramou sobre todos nós. Ou eu acredito em todos os dons, ou eu não acredito em nenhum. Se você não acreditar em nenhum, é mais fácil eu dizer assim: eu não aceito, mas eu entendo, do que você dizer para mim que só existe uns dons e outros não. Não dá. Se para parar com um, vai ter que parar com todos. E eu sou a prova que existe profecia. Eu sou a prova que existe milagre. Deus revelar o oculto ao escondido e dizer para mim que ia acontecer e aconteceu. Então, para mim, os dons estão evidenciados hoje. Na minha vida, eu sou uma prova dos dons que Deus deixou até os dias de hoje. Nosso ponto 3.3 vai falar a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, Atos 2:39. A expressão do meu Espírito derramarei, Atos 2:17, aponta para o início da dispensação do Espírito. Sim, somos dispensacionalistas. E mostra que a função será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Falei, só vai ter fim quando o grande dia do Senhor vir. Atos 2:20. A plenitude abrange o fruto do Espírito. Gálatas 5:20. E as manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Atos 2:17 a 19 ou 19, né? Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é quem capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Por que a Bíblia manda para que a gente se encha do Espírito? Isso é Efésios, capítulo número 5, verso 18, se ele já não está aqui hoje. Se ele não está aqui hoje, por que está na Bíblia enchei-vos do Espírito?
Não tem lógica. Enchei-vos, seja cheio do Espírito. Como disse Paulo, buscai profetizar, mas não proibais falar em línguas. É fato. Conclusão do nosso ponto de número 3. A experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Como eu disse, acredito em todos eles, na manifestação dos dons espirituais. Se você ficou comigo até agora, então porque você é inscrito, e se você não é inscrito, você vai se inscrever, e se você se inscrever, você vai deixar um comentário para esse vídeo ser fortificado e outras pessoas ser impulsionadas a ver esse vídeo através do YouTube e ter a sua vida transformada pelo Espírito Santo. Porque agora chegamos na nossa conclusão, que nos diz assim: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como um dom para a salvação, mas com a unção dos salvos para o testemunho e serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal: submissão ao ensino das Escrituras Sagradas. É nisso que nós acreditamos, é isso que nós proclamamos, é isso que nós ensinamos na nossa EBD, primeiro trimestre de 2022, a editora é CPAD, Revista dos Adultos, que nesse primeiro trimestre tem o tema de A Supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível Palavra de Deus. A nossa escola bíblica dominical, a lição é a lição de número 11, que você acabou de aprender, Lucas Atos, o modelo pentecostal para os dias de hoje. Agradeço a Deus pela sua vida e que o Espírito Santo continue capacitando você para ser cheio e ser batizado por Ele e ser manifestada a glória que Ele vai derramar sobre a sua vida e você receba dons espirituais. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero na próxima lição.